Olá, amigos, boa noite. Está começando o Jogo Certo, apanhado geral acerca do Campeonato Cearense de Futebol. Essa rodada que começou ontem, terminou hoje com 2 jogos e nós vamos aqui tirar de letra tudo o que aconteceu nas partidas e, enfim, uma projeção para o Campeonato Cearense de Futebol. Wilton Bezerra está comigo. Boa noite, Wilton, tudo bem? Boa noite, Tom. Você retornando às noites Às da noites televisão. de domingo. Isso. Estamos aí. Estamos aí. Ferroviário Horizonte. Uma vitória do Ferroviário, de certo modo até tranquila, e em um momento eu vi o Horizonte ter poder de reação. Não é verdade? É verdade. E tivemos outro jogo, que daqui a pouco a gente fala também, Caucaia e Barbalha 1-1. O Barbalha perdendo, portanto, a liderança, porque o Guarani ganhou o jogo de ontem. Vamos lá para Ferroviário e Horizonte. Olha, o time do Ferroviário venceu uma partida. Agora, não pode absolutamente se orgulhar disso, né? Por enquanto. Porque ele venceu o segundo pior time da competição. Venceu o Floresta às duras penas, por 1-0. E hoje teve toda a facilidade do mundo para impor, não só 2, mas um placar mais dilatado. Achei o time do Horizonte realmente muito mal arrumado, sabe? Um time que foi, no meu modo de ver, uma espécie de agrupamento defensivo. O Ferroviário, no primeiro tempo, marcou um gol realmente numa jogada bem urdida, apesar da falha do Roberto. Esse jogador Kaique foi lá e conferiu. Jogada rápida, valeu. Kaique, mais uma vez, como destaque. E na segunda etapa, embora o Horizonte ensaiasse uma reação na sua maneira de jogar, que no primeiro tempo não foi a ideal, só se defendendo, um time colocado todo atrás, sem confiança, quando ele pensou nisso, tomou o segundo gol. E ao tomar o segundo gol, acabou a brincadeira. Essa brincadeira é o Wilton com o Kaique, esse gol que nós acabamos de mostrar aí, não esse outro lance aí, ele perdeu nessa jogada. Que lançamento do Magno, hein? Precisa da saída de bola, foi um lançamento perfeito. É, você se refere ao segundo gol. Não, o primeiro mesmo. Ao primeiro, sim. Foi rápido, é o que eu falei, né? Aquele jogador Roberto tentou fazer o que não sabia, né? Tentou fazer um papagaio, acabou fazendo um urubu, perdeu a bola, irresponsavelmente, eu até acrescentaria, não deu combate, aí o Magno lançou, aproveitou bem o espaço nas costas da zaga, o Kaique entrou e com categoria estabeleceu 1-0. Mas não foi assim um primeiro tempo no campo do convencimento, né? Quer dizer, o movimento de jogo do Ferroviário que, na verdade, mostrasse alguma diferença depois que o Batatais assumiu. Eu observei que no segundo tempo, que nós estamos mostrando aí, no segundo tempo, pelo menos logo no início, a gente pensava até numa reação do time do Horizonte. Ele esboçou uma reação com as modificações que fez, mas não surtiu efeito. É, porque o segundo gol acabou com a brincadeira, é o que eu falei há poucos instantes. Alguns jogadores são até habilidosos nesse time do Horizonte, a partir do Luan. Há outros jogadores, como o próprio Léo. Mas o fato é que o time é frágil. Não tem os mesmos valores que tinha no passado. Nesse segundo gol que você está observando aí, veja a jogada urdida pela direita com ele que saiu, o Léo, né? Exato. E o lançamento sendo na medida lá para o Kaique fazer o segundo gol. Em termos de movimentação coletiva, foi realmente o que de melhor existiu dentro da partida. A bola vem do meio campo, o Inaman, lateral, o ala pela direita, serve para o Léo, e o Léo na bandeja para o Kaique marcar. Belíssima trama do time do Ferroviário, que acabou perdendo outras chances seguidas e poderia ir além do placar de 2-0. Agora, foi o William Machado, esse lance que ele perdeu na cara também, né? É, perdeu. O número 7. Teve outras jogadas aí em que os jogadores chegaram de forma atrasada e perderam uma oportunidade. Faleceu inteiramente o time do Horizonte na segunda etapa. Isso daí é incrível, aí, né? Que ele perde, né? Exatamente. Manda pra cima. Perderam gols aí a granel. Isso daí foi o Tito. O Tito entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Mas perdeu grande chance. Aliás, o Ferroviário poderia ter sido, você tem razão, com um placar muito maior. É. Agora, Wilton, depois de ver essa fragilidade do time do Horizonte e essa vitória do Ferroviário, a segunda consecutiva, não dá para projetar um Ferroviário pelo menos com aquele potencial que se esperava para o Campeonato Cearense, já visando a segunda volta do certame? Eu vou repetir o que eu disse há poucos instantes. O Ferroviário venceu quem? O Floresta. Isso. De maneira apertada. E venceu quem? O Horizonte, que me parece estar perdido. Então foram duas vitórias positivas, são 6 pontos, para quem estava numa draga danada, né? Mas se você olhar o desempenho do time, aí você vai perceber que falta muito. Falta muito. Colabora para a autoestima do jogador. Isso é inquestionável. Mas se você fizer uma observação para a próxima etapa em que o Ferroviário terá pela frente locomotivas, que eu acredito que ele vai chegar,
ele precisa melhorar realmente muito de produção. Ele enfrentou um time muito apavorado, muito desorganizado, em que o próprio goleiro chegou a fazer aquela função de líbero. Você pode perceber que no primeiro tempo já, o goleiro da equipe do Horizonte já saía de líbero, até de cabeça ele defendeu. Então, um time fraco, vão dizer, mas vocês exigem muito, que o Ferroviário está se arrumando. Bom, se arrumando dentro do campeonato, eu considero isso grave. Agora, isso tem, na verdade, um reflexo positivo. Você sabe que vitórias, elas absolvem um time até de grandes erros. Com relação à próxima jornada, estou vendo aqui, o Ferroviário vai pegar a equipe do Pacajus no estádio Rui Ronaldo em Pacajus. É outra situação bem favorável, né? Uma sequência que você falou muito bem, Floresta, Horizonte e Pacajus. Então ele pode se estabelecer com mais 3 pontos. Mas o jogo é lá, né? O jogo é lá. O jogo é no campo adversário. O Pacajus ainda está bem na foto, né? Não é uma super campanha, mas está bem na foto. E para finalizar, ele recebe em casa, no Elzi Cabral, o Barbalha. E parece que no próximo sábado. Isso. Recebe o Barbalha. Então serão 2 pedreiras no caminho do time do Ferroviário. Porque com 8 pontos, terceira posição, né? De repente, você, poxa, mas como é que pode? O Ferroviário estava a perigo e de repente está aí com a terceira posição, mas tudo isso circunstancial, é preciso ter um pouco mais de cuidado. A margem é muito grande, também você pode entender. Se são 8 times com 6 vagas, está entendendo? Para um time do porte do Ferroviário, abrindo 6 pontos numa sequência, quer dizer, de qualquer forma, abrir uma folga. Mas não tem dúvida. Bem significativa, né? Agora, a gente analisa, por exemplo, diante de adversários que exigiram mais dele, ele não conseguiu apresentar quase nada. Foi uma coisa assustadora. Foi tão assustadora que mudaram logo o treinador, né? O que sempre acontece, a gente sabe. Mudaram para o Batatais. Não é que o Batatais tenha dado uma grande contribuição, não se viu assim uma grande transformação. Eu não quero aqui, absolutamente, diminuir o entusiasmo da torcida coral. Que é uma torcida pequena, mas que corneta, que eu vou dizer, hein? Tem uma capacidade de preocupar os dirigentes, treinadores, jogadores. Disso a gente não tem dúvida. Agora, olhemos para frente, porque esse turno ele já nos deu, assim, uma radiografia antecipada da questão da qualidade do futebol jogado, né? E aí a gente mira em termos de Ceará e Fortaleza e já imagina o que é que se vai ter para a próxima etapa. Mas para o time do Ferroviário, apesar dos 2 resultados, é preciso tomar tenência, porque há outro compromisso que é de colocar esse time, pelo menos naquele nível que ele teve o ano passado. Isso. Fica difícil escolher um jogador de destaque no jogo de hoje? Não, pelo contrário. Kaique. Kaique, os 2 gols? Indiscutivelmente, não só pelos 2 gols. Porque o jogador que se destaca, você observa logo, você nota logo. E o Kaique, além de ser um jogador que já mostrou que tem capacidade para marcar, ele é um jogador de uma intensa movimentação. Desses novos contratados do Ferroviário, tem sido o que mais me agradou. Aliás, no último jogo, né, antes do jogo de hoje, ele fez um dos gols mais bonitos do campeonato. Isso. Contra o time do Floresta, uma pancada de fora da área. E eu já percebi em outros jogos que ele é um jogador que insiste na jogada, ele é um brigador e por isso ele se destaca. Eu, inclusive, hoje no meu comentário da Verdes Matos, chamado ou instado a respeito de um destaque para o jogo, eu digo de ordem individual, e é esse Kaique. Pronto. Outro jogo da rodada de hoje, nós estamos vendo aí ainda os melhores momentos, passamos e mostramos diversas vezes os 2 gols do Kaique. Outro jogo, Caucaia e Barbalha. Veja bem, Barbalha vinha disparado, inclusive, na liderança, embora o Guarani estivesse ali de calço todo o tempo. Diferença no saldo de gols. Agora o Caucaia empatou, o Guarani passou pela vitória de ontem, certo? Então vamos lá, Caucaia 1, Barbalha 1, Barbalha, gol de Darlan, nós vamos ver aí, né? E depois o empate com o Brunão. Brunão, da equipe do Caucaia, fez 1-0. E o Darlan empatou para a equipe do Barbalha, placar de 1-1. Surpresa ou normal? Olha, eu evidentemente não vi o Barbalha jogar ainda, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado para não fazer uma análise assim prematura, uma análise longe daquilo que o time realmente tem. Mas os resultados nos fizeram crer que o time do Barbalha é um time de bom futebol, um time de poder. Mas ontem, ouvindo uma entrevista do Tony Souza, que é o nosso repórter lá no Cariri, o Tony fazia assim uma análise preocupada do time do Barbalha, apesar dos resultados.
apesar da posição ali brigando pela liderança com a equipe do Guarani. E ele dizia que tinha faltado, apesar dos resultados, ainda assim uma atuação realmente convincente, né? De acordo com sua posição. Ele andou goleando até de 5-0 lá em Barbalha. Pois, né? Mesmo assim. Mas ali foi um jogo que o adversário teve problemas, o Floresta. Teve um goleiro expulso, com poucos minutos de jogo, e a partir daí a caminhada ficou fácil. Mas, então eu fico me fiando naturalmente naquilo que eu escuto. Então o Tony, que vive ali intensamente o time de Barbalha, mesmo porque ele é um barbalhense, né? Ele é de Barbalha. Ele me falou que falta ao time ainda, sabe? Aquela atuação que confirme o time como candidato, digamos, a uma campanha como aconteceu ano passado, que no primeiro tempo, primeiro turno, né? O time do Caucaia ganhou. Isso. Então hoje, empate em Caucaia, no campo do adversário, não chega a ser também um resultado desastrado, não. Eu acho que está dentro, mais ou menos, das dificuldades que o Barbalha teria contra o time do Caucaia, que não está ruim na fita, não, né? Importante nesse turno agora, exatamente faltando 2 jogos apenas para terminar, que quem leva também a vaga para a Copa do Brasil, né? Aliás, que você adora, diga-se de passagem. A Copa do Brasil, a gente já falou muito sobre isso. Ela tinha outros objetivos e depois foi deturpada, né? Na sua forma de ser feita. Virou. Barbalha e Guarani estão aí na briga, né? Estão na briga e eu vejo o Guarani de Sobral com maiores possibilidades. Eu posso até me enganar, mas de todos os jogos que eu vi, olha a classificação do sábado... Vamos aí, confira, olha aí, gente aí, ó. Guarani, 13 pontos, Barbalha, 11, já abriu 2 aí, portanto, estavam os 2 enganchadinhos com o mesmo número de pontos, diferença no saldo de gols, e agora o Guarani tem uma folga, não é? Aí tem Ferroviário, que sobe para 8 pontos, terceiro lugar, Caucaia, 7, Atlético, 5, Pacaju, 5, e os 2 que estão aí pendurados, como você falou e falou muito bem, no caso dos adversários do Ferroviário, Floresta e Horizonte, 2 e 1, respectivamente, na zona de rebaixamento do campeonato cearense. Bom, a impressão que se tem é que realmente Guarani de Sobral e Barbalha vão lutar por essa primeira posição. E diga-se de justiça, em função dos resultados, uma coisa merecida. Porque eu ia dizendo, antes da gente focalizar, que eu assisti, não trabalhei no jogo, comentei o jogo de sábado, entre as equipes do Atlético e do Guarani de Sobral, o jogo foi aqui, foi indiscutivelmente um dos melhores jogos que eu vi nesse campeonato. Se não o melhor. Vitória do Guarani de Sobral, enfrentou realmente um Atlético que lhe colocou resistência, que jogou bem. Eu gostei do jogo. Ciel, mais uma vez, disparando com 2 gols. Foi ótimo. Pois é, seu Hilton Bezerra. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Tem a rodada de ontem para a gente mostrar. Enfim, é o Campeonato Cearense de Futebol em todos os detalhes aqui no Jogo Certo. Um instante só. Estamos de volta com o Jogo Certo, aqui pela sua televisão diário, Canal 22, focalizando o futebol cearense, essa rodada que passou, projeção para que vem, possibilidades das equipes, enfim, é o primeiro turno em andamento. Turno que elimina logo 2, hein? Floresta e Horizonte estão ali, já bem pendurados. O Hilton Bezerra, nessa segunda parte do programa, vamos focalizar Guarani. Guarani da cidade de Sobral, que há pouco do primeiro bloco você estava dizendo que me parecia assim, um time mais preparado para uma situação melhor do que o time do Barbalha. Em que você se baseou nisso? Pelos jogos que vi, né? A gente tem que se fiar exatamente naquilo que nos foi mostrado. Sei. O Guarani de Sobral eu vi jogar em 2 oportunidades. O Guarani tem na frente, enfiados, né? 2 jogadores de muito potencial. O que prova que o aproveitamento de jogadores experientes foi uma ideia melhor do time do Barbalha, foi uma ideia melhor do Guarani de Sobral, porque o que o Ciel vem jogando é uma coisa admirável. Ele é um jogador que, inclusive, tem a inteligência de dosar as suas energias. Ele não é um jogador que se esbalda, mas ele faz um trabalho à frente, quando precisa, goleador, né? E, sobretudo, um jogador que cai pelos lados. E o outro é Siloé, embora exagerando muito na jogada individual. E o Guarani de Sobral, ele vem de trás com jogadores de boa capacidade.
Nem tanto pelo Zé Aquiraz, mesmo pelo Zé Augusto no apoio. O sistema de meio campo, com o Tininho que se projeta, certo? O Guarani de Sobral ele tem uma forma de jogar, ele respeita muito o adversário. A princípio ele foi esperando pelo time do Atlético e eu tive a impressão que ele seria engolido pelo Atlético, mas ele resolveu reagir paulatinamente. Aí você vê, não faz besteira. Aí você vê os melhores momentos desse jogo. O Ciel, na verdade, destaca com 2 gols. Está bem no Campeonato Cearense, é bom que você fez, não apenas nessa partida aí, na verdade. E acredito mesmo que dentro dessa movimentação que está tendo, o Guarani tem, eu concordo com você, possibilidades maiores. Por não? Olha aí o gol que o Atlético perde. Aliás, é bom não confundir, viu? O de preto e vermelho é o time do Atlético, não é o Guarani de Sobral. É verdade. É bom que se é verdade. Essa primeira chance foi através do Ricardo, centroavante, perdeu. E aí aquela história do velho filósofo, né? Do velho filósofo que, num momento de grande sabedoria, ele subiu no alto de uma montanha e disparou a frase: quem não faz, leva. Olha a categoria que o Ciel teve para pegar o levantamento do Zé Augusto. Olha, a defesa fica um pouco atrapalhada no primeiro combate, ele bate com consciência, 1-0, quando o time do Atlético tinha tido as 2 primeiras chegadas mais perigosas. É indefensável para o goleiro adversário. E aí, o time vai para o empate, do Atlético, vai para o empate com o Rogerinho pelo lado esquerdo. Esse time muito atento. O Wanderson fez o gol, né? O Wanderson fez o gol, mas o Rogerinho vai pela esquerda, cruza. Vai lá na esquerda. E o Wanderson, bom jogador, ele vai ao limite de sua condição física, é um canhoto muito habilidoso e que chega para o ataque. E ele fica frequentando ali todos os lugares na peça de ataque. Bonito o gol, hein? Rogerinho com peito, ó. O Rogerinho também, o cruzamento são perfeitos. Perfeito. Né? Olha aí a paulada, rente o poste. Esse jogo foi interessante, sabe, Tomás? Porque, a princípio, é o Siloé, ó. Ele podia ter tocado para trás, né? É aquela história. Ele faz o zigue-zagueado por aí, mas podia ter servido melhor. Aí depois o Guarani, olha que paulada do Lincoln para fora, de fora da área. Então esse jogo foi interessante porque houve momentos em que a gente imaginava que o time do Atlético engolia o Guarani de Sobral. Aí, paulatinamente, o Guarani vai reagindo e cria oportunidades e empata o jogo. No segundo tempo, não foi diferente. Não foi diferente. Em nenhum momento ficou... Olha que jogada do jogador Ciel. A finta que ele dá para dentro, olha aí, olha. Ele trava para dentro, aí jogou em cima do goleiro. Interessante que muita gente pensava que o Ciel já estava em fim de carreira e não podia produzir o que está produzindo, né? Então, é verdade. Ele surpreende, né? Surpreende. Surpreende porque geralmente o jogador veterano, né? Jogador já passado na casca do alho, né? Como se diz, olha a chance do Wanderson e olha a defesa do goleiro do Guarani. Que lançamento partido do meio campo. Ele tira do zagueiro e o goleiro do Guarani faz uma grande intervenção. Porque esse jogo foi assim, ó. Esse jogo foi dessa maneira. Lá e cá, oportunidade lá e cá. Mas eu acho que, no frigir dos ovos, eu acho que o Guarani foi melhor, sabe? Porque o Guarani começou dominado, reagiu e propôs também. Olha que lance incrível do time do Atlético. Por isso que eu disse que esse jogo não teve dono do terreiro. Uma paulada na trave, a bola pega na trave, vai no outro canto. E aí veio a penalidade, né? Que acabou dando a vitória à equipe do Guarani de Sobral. Aliás, esse Lopeu, nome de jogador esquisito, né? Muito esquisito. Ele perde essa chance. Mas esse cara deu um impulso danado quando entrou na segunda etapa de partida no lugar do Tininho. Olha que paulada aí do Atlético. Tá vendo como é que foi o jogo? Chamando a atenção? Era lance em cima de lance, lá e cá. Não se determinava, não, esse aqui é dono do campo, esse tem o domínio do jogo, esse vai fazer e acontecer. O Atlético está dentro daquele que você esperava para o campeonato, Wilson? Está um pouco abaixo. Não, eu acho que o time é esse. Eu acho que o time é esse. Ele fez uma partida defeituosa contra, me parece que o Floresta. Foram 2 tempos distintos. No primeiro tempo, ele poderia ter engolido o adversário. Eu estava narrando e você estava comentando esse jogo. Estávamos no jogo. Isso. E no segundo tempo, ele praticamente desapareceu. Olha o pênalti aí, ó. É. Pênalti indiscutível, né? Indiscutível. Deixou a alavanca e o Ciel bateu em cima. Batendo em cima, sem ser do canto direito, canto esquerdo no chão, em cima, não tem goleiro que pega. A paulada que ele deu. 2-1. Mas quem categoria. bate em cima assume maior risco também, tem isso, não? Não, porque geralmente o goleiro ele sai nos lados, né?
Quando é em cima, é difícil você prever que ele vai tentar colocar nos ângulos. Pela observação minha, né? Pode ser até uma... É aquela recomendação que aquele locutor diz sempre, né? No canto, rasteiro e com efeito. Aí desse jeito não tem como não entrar, né? Aí eu vou dizer, aí é uma receita canto, de bolo. No canto, rasteiro e com efeito. E com força, que dizia, aí né? é de lascar. E com efeito e com força. Aí uma receita dessa, para você fazer, aí só se for um robô. Será que é verdade que o Célio, aquele famoso jogador do Gentilândia da década de 50, nunca perdeu um pênalti? Depois foi vice-campeão da Taça Brasil pelo Fortaleza. Célio Bandinha, que você conheceu. Você tem mais essa informação do que eu, que você morou perto do PV e viu o Célio jogar mais vezes. Eles têm no Juazeiro. Eu não vi o Célio perder um pênalti, mas o Pedrinho Simões, que foi vice-campeão também da Taça Brasil pelo Fortaleza, um dia me ligou e disse que perdeu. Eu digo, mas cadê a prova? Só um. A prova, só um. Cadê a prova? Cadê o documento? Cadê o documento? Ele jogou no time do Icasa, volante. Célio realmente perninha. Era Toninho Celidinoso. Isso. A famosa linha de Ralphs do time do Fortaleza. Ele jogou pelo time do Icasa e lá ele bateu muitos pênaltis num campo ruim, de areia, antigo estado da LDJ. Ele colocava lá sem perder. Eu confesso que nunca vi o Célio perder um pênalti. Eu não vi. E acompanhei a carreira dele durante um bom tempo. Vendo aí essa cobrança, o cara batendo lá em cima, ele batia também. Mas o Célio, basicamente, era o canto, rasteirinho com efeito. Nós somos do tempo em que os jogadores não perdiam pênaltis. É muito difícil. Não é verdade? Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Então, voltando aqui ao caso do Guarani e Atlético, dentro de um conjunto, o placar não refletiu absolutamente aquilo que foi a produção das duas equipes. Não, é aquela história, né? Você tem que levar em consideração todos os fatores. De repente, o comentarista é convencido a achar que um time teve uma predominância maior. Aí, de repente, você vê uma reação esboçada do outro lado. Aí você fica no labirinto danado. Mas se você analisar, por exemplo, os gols marcados, os dois, as chances que teve, né, depois de passar um momento inicial de jogo ruim, aí você junta todas essas circunstâncias e vai perceber que foi justo, primeiro, porque ele criou chances, marcou 2 e enfrentou um adversário realmente que exigiu. Então, há esse aspecto, né? Se fizesse um 2-2, se o placar tivesse apontado um 2-2, não seria de forma nenhuma um placar extravagante. Não seria, não é? Mas o Guarani, pelo conjunto total do jogo, né? Eu acho que ele mereceu sair com uma vitória. Mesmo porque ele tem uma responsabilidade maior, ele defende uma liderança. E você sabe, o cara dizia, Wilton, olha, narrador esportivo, quando você é o primeiro colocado, todo mundo lhe incomoda. Todo mundo quer lhe pegar pelo pé. Todo mundo atrás. É o Ney Boto, quando trabalhou aqui, já se foi o Ney Boto. Disse, Wilton, numa segunda posição, numa terceira, eu fico sossegado. Ney Boto Guimarães. Ney Boto. Eu não perco, sabe, o meu sono, mas se eu estou lá em cima, o que tem de gente para me suplantar e tentar puxar o meu tapete, não é? Então, quem tem uma liderança que defende uma posição de liderança, você tem que, muitas vezes, perdoar até alguns pecadilhos, né? Aí você vai para o conjunto daquilo que foi feito em campo. Eu resolvi ficar, assim, ao lado do Guarani de Sobral, na questão do resultado. E mesmo aqui, um jogo aqui, né? O atleta está melhor protegido pelo céu de Fortaleza, vamos dizer assim. Embora o céu proteja todos nós em tudo que é lugar. Então, eu achei que o Guarani de Sobral, pela posição, pela campanha, foi merecedor do resultado. Me parece também que ele trabalhou melhor a formação da equipe, né? Tem isso também, com esses jogadores mais experientes. O time do... Interessante, nesse campeonato, tivemos apenas 2 equipes do interior. Não estamos tendo 2 equipes do interior, mais a região metropolitana e capital, certo? Mas as 2 equipes do interior estão ainda na liderança e vice-liderança. Isso pode representar a possibilidade de um título para o interior ou aquela história está meio difícil de ser quebrada, tabu de 24 anos? Aliás, eu estava dizendo que essa campanha do Barbalha do Guarani, ela compensa ou recompensa o interior, né? Pelo que Juazeiro não faz, porque está fora, pelo que o Crato não faz, porque está fora. E o time do Barbalha, na Zona Sul, disse, não, é comigo. E na Zona Norte, o Guarani de Sobral resolve trazer para si a responsabilidade. Então, nesse ponto, eu acho que está tudo bem. Nós que somos interioranos. Agora, se você me pergunta se isso é algum perigo para se ter um campeão
diferente, eu não acredito. Não acredita ainda não, né? De jeito e qualidade. Aí, na tabela do Guarani lá em cima, nós vamos mostrar Barbalha. Aí vem o Ferroviário, primeiro da capital, que agora assume essa condição, time grande da capital, chegando no terceiro lugar. Caucaia, Atlético, Pacajus, Floresta, Horizonte, nós falamos aqui. Floresta 1, Pacajus 1, Estádio Elzir Cabral. Hein? Resultado normal para você? Pacajus 1, Floresta também 1. Tá, aí vamos ver os gols, né? Eu não vi o time de Pacajus jogar. Certo. Ele também não tem uma posição muito ruim, não. Diego faz 1-0 para a equipe do Floresta, né, Diego? Vai avançando aí, ó, bola lançada lá por meio. Aí a hora do toque. Não, Matheus Bahia. Olha, eu acho que o Matheus Bahia meteu essa bola, hein? É. Que passe. Que defesa, hein? Defesa espetacular. Aí daí outra chance, vamos lá acompanhando com o Floresta no ataque. Vamos ver se sai agora do número 7 pro gol. Eita, ainda foi. Acho que é o Veraldo. Sempre que ele entra de segundo tempo, é um bom jogador. É verdade. Um bom jogo, né? Um bom jogo. Indiscutivelmente um bom jogo. Acho que tem um cartãozinho aí pro goleiro. E é vermelho, hein? É. Exatamente. Deixa eu ver aí. É vermelho para ele. Floresta 1, Pacajus 1. Condição manifesta de gol, parece que foi isso, né? E ele. Rapaz, defesaço. Aí o time do Pacajus. No toma lá da cá, mais uma oportunidade para o Pacajus na cobrança desta falta. Aí sim, saiu para a comemoração. Pacajus, Vitor foi o autor do gol. Vitor. Aí o lançamento mais uma vez para você acompanhar na repetição. E o Vitor faz 1-0 para a equipe do Pacajus. Floresta chega o empate com o Diego. Placar de 1-1 no final. É o Veraldo, é bom jogador esse. Veraldo é bom. Pronto, faz o gol, né? Presente, né? Aí foi um presente. O goleiro, quando rebateu, entregou para o Diego fazer 1-1, tudo igual. Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Olha, eu acho que para o time do Pacajus não foi legal, não, pela campanha medíocre do time do Floresta. Que é uma desagradável surpresa, né? Isso. Mas vamos colocar, porque na hora do desespero, na hora da onça matar a sede, aí muitas coisas acontecem, né? Na próxima rodada, o Floresta vai pegar o Horizonte. Clássico, certo? Inclusive da região metropolitana, no domingão. E o time do Pacajus, que empatou aí, vai pegar o Ferroviário, vai ser lá no estádio João Ronaldo. Nós falamos até há pouco sobre isso. Perfeito? Na outra, Barbalha pega o Atlético, Guarani de Sobral, em casa, no Junco, se estabelece para receber, né? Então fica o Caucaia, fica numa situação bem confortável, é o Guarani, né? Na próxima jornada. É verdade, porque esse jogo que o Ferroviário fará contra o Pacajus, né? É na casa do adversário. Na casa do adversário, Na casa do adversário. Estádio João Ronaldo. Aí depois ele recebe exatamente o time do Barbalha. Isso. Dentro do Elzir Cabral. O jogo vai ser no Elzir Cabral. Então é fácil prever que não serão jogos fáceis. Porque é aquela história, funilou e está todo mundo querendo salvar. Aliás, uma coisa que tem chamado a atenção, estava até conversando com o Antero Neto, eu estava transmitindo um dos jogos, acho que foi até o do Ferroviário, terminou, estava tudo beleza, tudo em paz, tudo tranquilo, de repente a mão de peia cantou. Né? No jogo de hoje, de novo. Né? O Leandro e o jogador, o Elton Rato. Isso, se desentenderam e daqui a pouco... O lateral esquerdo, eu vi perfeitamente que o lateral esquerdo, ele atinge o jogador com uma tapa. Isso. Aí ele tem uma reação imediata, o Elton Rato, e aquilo provocou, como diz aquele nosso amigo, uma barbúdia. Né? Uma barbúdia foi pega para lá, pega para cá. E interessante nesse lance foi a ação do juiz. Aquele homem, para partir a briga de boxe, é com ele mesmo. Quando começa a confusão, ele parte do meio campo e já vai em cima dos brigões e já afasta um. Rapaz, o homem disse, não, eu sou juiz e mais alguma coisa. Impressionante, vocês percebam aí na reprodução desse lance. Muito obrigado, Milton Bezerra, pela sua presença e participação. Muito obrigado, meu querido telespectador. O Jogo Certo termina por aqui. Domingo que vem, 11 da noite, estaremos de volta com tudo sobre o Campeonato Cearense. Um abraço.